Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Eclesiastes, capítulo 7. Nós daremos continuidade ao estudo de Eclesiastes. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 7, a partir do versículo 15. Espero que você consiga nos acompanhar no nosso estudo da manhã de hoje. Eu vou ler do verso 15 ao 18. E o texto bíblico nos diz o seguinte: Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. Quero convidar você a orar novamente, irmão. Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai, atinja diretamente os nossos corações, que a gente não somente retenha e aprenda, mas tenha a capacidade, Pai, com a ajuda do Teu Espírito, de aplicá-la no nosso dia a dia, Senhor. Que ela se faça viva na nossa vida e que não seja simplesmente palavras bonitas para a nossa mente e o nosso coração, mas seja a palavra da vida, Pai, a palavra da verdade. Nos ajuda na manhã de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. É certo que a gente tem tido a oportunidade, no dia de hoje, de contemplar essa manhã chuvosa. E é interessante porque eu e você só costumamos elogiar os dias de sol. E quando a gente costuma aprender a respeito da palavra de Deus, e como num texto um pouco mais difícil, como o de hoje, altamente poético, em que Salomão, o pregador, o sábio, se utiliza de uma poesia bastante profunda, a gente fica se perguntando o que é que realmente Salomão está querendo nos dizer nos dias de hoje. E se a gente pudesse pensar num tema para a pregação da manhã de hoje, seria: perfeito, ainda não, mas torto em nossa porção. E trazendo um exemplo bem prático, existe um grande teólogo do século XVI, XVII ali, chamado Thomas Boston. E esse irmão, Jonathan Edwards, vai dizer o seguinte a respeito dele. Ele diz que a obra de Boston sobre as alianças o distingue como o verdadeiro e grande divine. E vai dizer também que admira-se a profundidade desse homem e de sua teologia. Os estudos de Boston são resumidos em 12 volumes grossos sobre praticamente todas as doutrinas da fé cristã, ensinados a partir de todos os livros da Bíblia. Infelizmente, a gente não tem isso traduzido ainda, como a gente não tem vários autores traduzidos ainda. Mas vai ser dito a respeito dele que admira-se Thomas Boston ainda mais por sua lealdade como pastor ao longo de mais de 25 anos na mesma paróquia rural. E também será dito por sua perseverança em todo o sofrimento. E é a respeito disso que eu quero apresentar a vocês e falar um pouco a respeito da vida desse homem. A vida de Thomas Boston não foi uma vida fácil. Mesmo a gente vendo homens piedosos e grandes teólogos reconhecendo a vida dele, o que acontece na vida de Thomas Boston, muitas vezes eu e você não teríamos condições de passar por isso. A gente acha que muitas vezes a nossa vida está muito difícil, até que a gente reconhece e descobre uma história muito pior do que a nossa. Vai ser dito o seguinte a respeito dele. Boston era um homem melancólico
que sofria temporadas de desencorajamento na vida cristã. Muitas vezes encontrava-se com problemas de saúde, mas nunca faltou ao púlpito. Sua esposa sofria de uma doença crônica e talvez até de doença mental também. Mas a maior provação do casal talvez tenha sido a morte dos seus filhos. De 10 bebês que tiveram, 6 foram perdidos. Você já parou para conceber isso, meu irmão? Você chegar a ter 10 filhos e dos 10, perder 6. A perda de um filho já é muito dolorosa para a gente. Já é muito difícil. Imagina perder 6 filhos. E uma perda foi especialmente trágica para ele. Boston havia perdido um filho chamado Ebenezer. Para quem não sabe, Ebenezer, lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, vai ser dito o seguinte: até aqui nos ajudou o Senhor. E quando sua esposa dá à luz a outro filho, ele cogita também chamar esse filho de Ebenezer, mas ele hesita. Chamar o menino de Ebenezer seria um testemunho de esperança na fidelidade de Deus. Mas e se essa criança também morresse e a família tivesse de enterrar outro Ebenezer? Essa perda seria amarga demais para suportar. Mas pela fé, Boston decide chamar esse novo filho de Ebenezer. Mas a criança vivia doente e, a despeito de orações intensas de seus pais, ela nunca se recuperou. Como escreveu o pai Thomas Boston em suas memórias: agradou ao Senhor que ele também fosse removido de mim. E após sofrer tamanha perda, muitas pessoas estariam tentadas a acusar Deus de um erro ou até mesmo abandonar a sua fé. Ou a, no mínimo, afastar-se do seu ministério por um tempo. Mas Boston não fez isso. Ele acreditava tanto na bondade de Deus quanto na soberania de Deus. E muitas vezes nós não sabemos equilibrar isso, irmãos. A gente acha que Deus é bom, mas a gente esquece que Ele é soberano. E na sua soberania, aprove ao Senhor permitir que esse homem perdesse 6 filhos dos 10 que nasceram. Então, em vez de se afastar do Senhor em tempo de provação, ele voltou-se para o Senhor pedindo ajuda e consolo. E muitas vezes nós deveríamos estar fazendo isso. A perseverança de Boston no sofrimento merece não só a nossa admiração, mas também a nossa imitação. Se a gente voltar um pouquinho para o final da pregação do reverendo Ronaldo semana passada, se a gente voltar um pouquinho ao texto, eu comecei a ler no versículo 15, se a gente volta um pouquinho para o versículo 13, o texto nos dirá o seguinte: observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? Era esse texto que rodava a mente do reverendo Thomas Boston. E o versículo 14 diz o seguinte: no dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele dia, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. E em primeiro lugar, irmãos, é como se Salomão estivesse chegando a mim, a você, e estivesse nos dizendo o seguinte: dias bons e sim, dias ruins. Deus permite em sua soberana graça que tenhamos dias ruins. E aí surge a pergunta do versículo 13: quem tem o poder de endireitar o que Deus torceu? Então você está dizendo que Deus faz coisas erradas. Não estou falando isso. Eu estou falando que Deus permite que eu e você tenhamos dias ruins. Ninguém consegue resolver essa problemática. As coisas são como Deus quer que elas sejam. Nós não temos a capacidade de impor nada ao próprio Deus. A gente tem lutado com esses limites físicos do nosso corpo, por exemplo.
Sofremos, por exemplo, o fim de relacionamentos pessoais ou familiares. Cedo ou tarde aparecerá algo na vida que gostaríamos que Deus mudasse. Mas Deus deu a cada um de nós uma situação de vida diferente. E Thomas Boston vai explicar isso de maneira magistral. Ele diz o seguinte: existe certo curso de eventos que, pela providência de Deus, cabe a cada um de nós durante a nossa vida neste mundo. E esta é a nossa porção, que nos foi atribuída pelo Deus que é soberano. Nesse curso de eventos, alguns são contrários a nós e ao que queremos. E estes representam a torção em nossa porção. Enquanto estivermos aqui, haverá eventos contrários, como também eventos agradáveis em nossa porção e nas nossas condições. Às vezes, as coisas fluem de maneira suave e agradavelmente. Mas de vez em quando, há algum incidente que altera esse decurso, que nos irrita, que nos machuca. A porção de todos neste mundo tem alguma coisa torta nele. Não há perfeição aqui. Nenhuma porção fora do céu sem alguma coisa torta. Algo vai acontecer de maneira que a gente não quer na nossa vida. Mas ele continua. Se foi Deus que criou algo torto no nosso lote, então precisamos ver essa coisa torta como obra de Deus. Que nós não podemos mudar. Aquilo que Deus considera próprio para estragar, nós não conseguiremos consertar. Essa visão da questão é um meio apropriado para silenciar e satisfazer os homens, e assim trazê-los para a submissão ao seu Criador e Governador, sob algo torto em sua porção. E a grande questão é, como eu e você, como nós temos confiado nessa soberana bondade de Deus? Será que isso tem ajudado a nós a sabermos como reagir a todas as alegrias e provações da nossa vida? Sei bem que não, irmãos. E como bem nos lembra o verso 14, no dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este quanto aquele dia. Então, não importa se a gente tem tido um dia bom ou ruim, há sempre uma maneira de glorificar a Deus. Se tivéssemos a oportunidade de estar reunidos aqui hoje, você só viria para a igreja se você tivesse tendo um dia muito bom, ou em dias ruins, ainda assim, nós deveríamos estar aqui reunidos. Mas certamente, irmãos, hoje não é um dia bom. Porque justamente nós não podemos estar reunidos aqui. E olhando para essa dualidade que existe aqui, e a vida da gente enquanto estamos aqui em meio a essa pecaminosidade, isso se fará presente em todo o tempo. Salomão está lembrando a mim e a você de que alguns dias serão repletos de prosperidade. Cada dia lindo, cada refeição boa, cada evento financeiro favorável, cada boa conversa, cada experiência agradável, cada sucesso, seja no nosso ministério, no nosso trabalho, onde quer que a gente tenha passado, cada bênção de qualquer tipo, é mais uma razão para que a gente devolva louvores e gratidão a Deus. Mas alguns dias são repletos de adversidade em vez de prosperidade. E esse dia também é um dia que vem das mãos de Deus. Um dia que está sob o seu controle soberano. E o pregador aqui, irmão, ele não vai ter coragem para nos dizer que devemos ser alegres num dia difícil. Ele não está falando isso aqui.
mas Ele nos chama para uma contemplação sábia dos caminhos de Deus. E quem melhor retrata isso na palavra é Jó. Jó, no capítulo 2, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ou seja, se estamos passando por algum tipo de adversidade, o Senhor tem permitido, mas Ele tem cuidado das nossas vidas. Então, quando surgir uma adversidade, reconheça que este também é um dia que o Senhor fez. E a gente deve reconhecer tanto os dias bons quanto os dias ruins. Tudo isso vem do próprio Deus. Mas aí a gente chega no grande problema, no primeiro grande problema do texto de hoje. A grande maioria de nós preferiria controlar o seu destino. E Deus não nos deu essa capacidade. Muitos de nós temos sofrido tentando controlar isso. Veja bem, tem pessoas que não têm saído de casa por cuidar da sua saúde, porque realmente elas não podem sair. Mas tem pessoas que não têm saído por medo, porque não acreditam de verdade na soberania de Deus. São duas coisas completamente diferentes. A gente não está chegando, por exemplo, para uma pessoa que tem comorbidade e diz assim: se arrisque, coloque a sua vida em risco. Imagine se Noé dissesse assim: não, Senhor, eu não vou construir a arca, pode matar todo mundo. Eu não quero cuidar de parte dos animais e nem salvar a minha própria família para que haja continuidade. Ou imagina se Moisés dissesse assim: não, Senhor, eu não vou. E olha que Moisés fez isso. Ele tentou arrumar todas as desculpas e colocar todos os problemas possíveis para que ele não enfrentasse o desafio que Deus tinha colocado sob a responsabilidade dele. E Lutero chega para mim e para você, homem que foi perseguido e quase morto pela Igreja Católica. E muitas vezes a gente esquece disso. Que ele foge da dieta de Worms. E diz o seguinte: desfrute das coisas presentes de tal forma que você não baseie a sua confiança nelas como se fossem durar para sempre, mas reserve parte do seu coração para Deus, para que com Ele possamos suportar o dia da adversidade. E grandes homens de Deus falam muito a respeito dessa temática. Um outro pastor, chamado Richard Baxter, o expressou de maneira magistral também isso aqui. Ele vai dizer o seguinte: tome o que lhe der e louve ainda no bem e no mal, que vive para sempre. Ou seja, independente de como esteja a nossa vida, a gente deve louvar a Deus. E aí, a partir do versículo 15, Salomão chega para mim e para você e diz assim: você já tomou conhecimento, já se conscientizou de que existem dias bons e maus. Mas eu tenho dois problemas para apresentar para você. Existem dois perigos que levam à destruição, e esse é o segundo ponto do texto. Esses dois perigos que nos levam à destruição vão falar a respeito do seguinte: uma coisa é dizer que cremos na soberania de Deus. Outra, bem diferente, é viver isso em um mundo em que muitas vezes parece não ter sentido. Assim que o pregador nos instrui a contemplar as obras de Deus, ele entra em conflito com a soberania de Deus. Às vezes as coisas não são como deveria ser. A gente acabou de falar da igreja perseguida. Pastores santos e irmãos santos têm sofrido martírio por conta da fé, enquanto os seus inimigos vivem para aterrorizar a vida da igreja por mais um dia. Vítimas inocentes são mortas na primavera das suas vidas e seus assassinos são condenados. Mas, em vez de morrer, passam o restante das suas vidas na prisão. Isso não é justo, você pode dizer. Mas, quando nos diz que não devemos ser demasiadamente justos, é bem possível que Salomão esteja nos dizendo para não sermos
hipócritas. Ele não está chegando para mim, para você nesse texto assim, você não precisa nem ser tão bom e nem não ser tão ruim. Precisa ter um pouco de pecado na sua vida. Você acha que realmente Salomão está dizendo isso para a gente aqui no versículo 15? Ele está chegando para mim e para você e dizendo o seguinte: pare de viver essa mentira, meu irmão. Pare de viver esse evangelho hipócrita. Você não é tão santo quanto você quer se vender para as pessoas. Nós não somos tão santos assim. A pessoa em que o pregador tem em mente é justo demais apenas em um único sentido. Uma justiça exagerada que perdeu de vista as imperfeições pecaminosas. Nós não somos perfeitos. E como bem nos lembra, nós temos lábios impuros. Porque quem nos justifica é Cristo, irmãos. A gente não tem essa capacidade. Se tem homens com inclinações a esse tipo de problema, de não encontrar culpa neles mesmos, o que é que a gente pode fazer? Eles não serão recompensados. A sua falsa justiça não trará nenhuma benfeitoria para a sua vida. Porque o verdadeiro benfeitor é o próprio Cristo. A gente é advertido para que a gente não seja esse tipo de pessoa. A gente não deve pensar que nossa tentativa de sermos mais justos nos salvará no dia do juízo. Deus não nos deu essa capacidade. Jamais deveríamos acreditar que somos tão justos a ponto de não merecer sofrer qualquer adversidade. Você acha que é tão bom que não passará por nenhum problema? Isso sim é que é injustiça. Não pense e não viva que jamais haverá algo torto na sua vida. Haverá sim problema nas nossas vidas. Familiares nossos morrerão, nós teremos doenças. As pessoas têm morrido e continuarão a morrer. E isso ainda assim não é fácil para nós. Porque muitas vezes, irmãos, o que a gente tem desejado é o céu. E desejar o céu nem sempre é desejar a Cristo. E a gente deveria desejar muito mais a sua volta. Muito mais ter uma vida em comunhão com esse Cristo. Ter muito mais proximidade com esse Deus. E ele nos diz o seguinte: como é que a gente pode enfrentar esses dois perigos? Porque o primeiro deles é uma tentação para a pessoa religiosa, para nós, a nossa justiça própria. E sabendo que isso não é possível, a gente precisa lembrar de outro problema. O outro é a tentação ainda maior para a pessoa que não é religiosa. Que é justamente o inverso, é a injustiça. Ele não está nem aí para o que está acontecendo. Nada abala o coração dele. Ambos os erros levam as pessoas à destruição. E pode levar essas pessoas até uma morte precoce. Mas existe uma maneira de evitar isso. Existe uma maneira de evitar esses dois perigos. E consiste em viver no temor de Deus, como somos lembrados no versículo 18 do texto. Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo. Por quê? Pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. O temor de Deus é um dos grandes temas da segunda parte do livro de Eclesiastes. Quando o livro avança da vaidade da vida para o temor do seu Criador. É como se Salomão estivesse chegando para mim e para você dizendo o seguinte: eu já mostrei tudo que pode nos levar à destruição, mas ainda existe uma coisa muito importante. Será que nós temos temido a esse Deus como deveríamos viver realmente? Nossa vida tem sido colocada aos pés de Cristo e a gente tem confiado verdadeiramente nesse Deus, porque ter o temor verdadeiro e apropriado de Deus nos ajudará, por exemplo, a não sermos farisaicos. Porque muitas vezes a gente não tem olhado para a trave que está no nosso olho
E a gente fica incomodado com o cisco que está no olho do outro irmão. Saberemos que Deus nos vê realmente como somos, e isso nos ajudará a não fingir ser algo que a gente não é. Como bem nos foi dito na semana passada. Será que a gente deve aprender com o sofrimento? Você já se perguntou sobre isso? Não sei se você viu a pregação da semana passada, mas se você não viu, meu irmão, eu convido você a assistir. E se você não lembra, meu irmão, eu convido você a assistir novamente. Porque fala justamente de a gente aprender a viver com o sofrimento. E Salomão, ele é ainda mais enfático aqui. Porque ele chega para mim e para você e pergunta o seguinte: por que será que Deus permite esse sofrimento? Se eu preciso saber viver com ele, como Ronaldo pregou no domingo passado, por que será que Deus permite isso? E eu digo a você, meu irmão, com muita tranquilidade e muito temor ao Senhor também. A lição mais difícil, talvez, seja aquela que a gente iniciou no versículo 13. Que é justamente aprender a ver além das nossas dificuldades atuais e a reconhecer a obra de Deus, aceitando todas as coisas tortas na vida até que Ele decida endireitá-las. E é muito difícil isso para a gente. Porque normalmente quando a gente está imerso no problema que a gente está passando, todas as coisas em volta se turvam. Tem um autor chamado Robert Kellerman, que ele diz o seguinte: nós precisamos recentralizar a nossa mente e os nossos olhos quando a gente está vivendo um problema. O reino de trevas tenta fazer com que a gente tenha uma percepção errada a respeito de Deus. E o que Deus está tentando nos fazer é justamente trazer a gente para perto, para confiar nele. E a gente não tem sabido viver, e a gente não tem tido conhecimento também a respeito da soberania de Deus. Por que será que Deus permite coisas tortas, mesmo quando pedimos que Ele as endireite? Você já se perguntou isso? Eu vou falar para você, vou responder isso para você em 4 frases, em 4 proposições. A primeira delas é a seguinte: as coisas tortas na vida são um teste para nos ajudar a determinar se realmente estamos confiando em Cristo para a nossa salvação. Essa é a primeira coisa. Se temos confiado em Cristo para sermos salvos e não confiado em nós mesmos. Segunda coisa, qualquer que seja a torção em nossa porção terrena, elas afastam o nosso coração deste mundo vão e nos ensinam a buscar a nossa felicidade na vida que nos foi prometida. Ou seja, qualquer problema que nos acontece, nosso coração se volta, ou deveria voltar, automaticamente para Deus. Terceira coisa, as coisas tortas na vida nos condenam pelos nossos pecados. Ou seja, nós somos lembrados da nossa pecaminosidade. Eu não estou dizendo que os problemas acontecem porque existia um pecado atrelado a isso. Muitas vezes a gente tem esse pensamento errado. Mas os problemas que acontecem nos lembram na nossa vida de pecaminosidade. E a quarta e última é, as coisas tortas na vida podem corrigir-nos por conta dos nossos pecados. Ou seja, se a 3 nos lembra dos nossos pecados, normalmente problemas fazem com que a gente reflita a respeito justamente desses erros, nos aproxima de Deus e nos chama novamente a essa vida de santidade e confiança. Então, às vezes, irmãos, Deus permite que a gente sofra a fim de impedir que cometamos um pecado ou a fim de revelar uma atitude pecaminosa do nosso coração, que é tão profunda que só ela pode ser revelada por uma provação dolorosa. Ou talvez, e essa é a razão mais feliz de todas, Deus coloque algo torto em nossa porção, a fim de demonstrar
sua graça em nossa santidade. Então, se a gente tem a tendência daquilo que Thomas Boston nos disse lá no início, ele vai dizer o seguinte: nós temos a tendência a sermos ou a termos ataques de preguiça espiritual. É como se a graça de Deus permanecesse adormecida no seu coração e no meu. Por que esse marasmo espiritual? Normalmente quando você diz assim, mas eu não estou a fim de ir para a igreja, ou a igreja está muito ruim, ou as pessoas não falam comigo. Eu conversava com um jovem essa semana e eu disse a ele, veja bem, meu irmão, marasmo espiritual é um problema do nosso coração. Não tente culpar outras pessoas na igreja. Você pode até ter um segundo problema para ser resolvido, o seu problema de relacionamentos da igreja. Mas o primeiro deles é entre você e Deus e diz respeito à sua vida espiritual. Mas quando temos algo torto em nossa porção, ele nos desperta do nosso sono espiritual e produz muitos atos de fé, esperança, amor, altruísmo, resignações e outros tipos de graça. E concluindo, quais são as últimas coisas que eu quero lembrar a você na manhã de hoje? Em sua soberania sobre o nosso sofrimento, Deus está trabalhando muito para realizar o nosso bem espiritual. Não só de uma forma, mas de muitas formas. Sempre que tivermos dificuldades de acreditar que Deus sabe o que está fazendo, a primeira coisa a fazer é contemplar a obra do nosso Salvador. Muitas vezes a gente realmente não vai saber o que fazer, mas a gente pode perguntar a Deus e esperar em Deus, Senhor, o que Tu estás fazendo na minha vida? O que é que acontecerá na nossa vida? O grande desafio é porque muitas vezes Deus não vai responder na hora em que nós estamos perguntando. E a gente realmente tem vivido essa problemática. Se tem alguém que tem nos feito esperar nos dias de hoje, nessa vida louca que a gente tem vivido, porque o tempo é dele, é o Senhor. Se Deus foi capaz de endireitar algo tão torto quanto a cruz, certamente nós podemos confiar que Ele fará algo com o que é torto em nossa porção, irmãos. Se a gente tem vivido de maneira impotente diante de Deus, e isso deveria ser o comum da nossa vida, percepção de impotência, de que haverá dias bons e ruins o tempo inteiro, talvez a nossa vida fosse muito mais fácil e a gente estivesse sofrendo muito menos com todos os problemas que nos aparecem. Existe um grande pastor e teólogo americano chamado James Montgomery Boyce. Esse homem, no final da vida, após descobrir um câncer terminal, ele vai dizer o seguinte: ele levanta uma pergunta que se baseia na soberania e bondade de Deus. E ele pergunta o seguinte, lembre-se, esse homem estava com um câncer terminal. Se Deus fizesse algo em sua vida, você mudaria o que Deus fez? Ou como o pregador teria dito, se Deus lhe desse algo torto, você o endireitaria? Será que você ou eu não teríamos a tentação de fazer isso? Será que você mudaria a sua deficiência ou doença? Será que você mudaria o seu emprego ou a sua situação financeira? Será que você se sentiria tentado a mudar a sua aparência, ou as suas habilidades, ou a sua situação de vida? Ou nós deveríamos confiar em Deus todas as coisas tortas na nossa vida e esperar que Ele as endireite? Assim como Jesus fez quando morreu por nós na cruz. O Dr. Boyce respondeu a sua própria pergunta com um testemunho a respeito da bondade soberana de Deus. Ele disse que se tentasse mudar o que Deus fez, o resultado não seria bom, apenas pioraria tudo.
E o pregador que escreveu Eclesiastes disse algo parecido. Ele encerra o verso 18 dizendo o seguinte: atenta para as obras de Deus. E o versículo 13 pergunta: quem poderá endireitar o que ele torceu? O nosso Salvador nos diria a mesma coisa. E eu quero encerrar com essa última frase. Quando você atenta para a obra de Deus, ele diria: lembre-se do meu amor por você por meio da cruz e confie no nosso Pai para endireitar tudo em seu bom tempo. O tempo é de Deus, a bondade é de Deus, os dias ruins são de Deus, a nossa vida é do Senhor. O que é que eu e você podemos fazer para melhorar a nossa vida? Absolutamente nada. Confie no Senhor, meu irmão. Essa é a verdadeira e melhor coisa que eu e você podemos fazer. Deus é soberano, bom, e nós deveríamos entregar muito mais as nossas vidas aos pés da cruz. Vamos orar? Santo e eterno Deus, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. A Tua graça é maravilhosa. O Teu amor é surpreendente sobre as nossas vidas, ó Pai. E nós Te louvamos por tudo aquilo que Tu podes fazer sobre nós. Te louvamos pelo Teu amor que é majestoso e maravilhoso, Senhor. E nós Te pedimos, Pai, que Tu nos ajude dia após dia. Poder viver dias bons debaixo da Tua graça e lembrar que esses dias bons são maravilhosos na Tua presença, ó Deus. É muito bom, Pai. Mas poder confiar em Ti nos dias ruins também é maravilhoso, Senhor. Que a gente não se esqueça disso em momento algum e que Tua graça, que nos baste, é maravilhosa, nos acompanhe através do auxílio do Espírito Santo, ó Deus, sendo lembrados de que Cristo tem cuidado de nós, tem conduzido as nossas vidas e Ele é que verdadeiramente nos justifica, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.